Até que chegou um momento em que eu não senti mais dor. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane. Eu decidi por ter um parto natural desde a minha primeira filha. Por isso, para Cecília, nós contratamos uma equipe de parto. Eu estava lá com 39 semanas e ainda não havia sentido nada de contração. Aí foi quando eu completei 39 semanas mais 4, foi quando eu comecei a sentir as primeiras contrações. E elas já eram ritmadas e com dor. Então eu já pensei que seria aquele momento, mas depois de mais ou menos uma meia hora, uma hora, elas pararam totalmente. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa e eu também tive a sensação de que seria a hora, já que elas doíam bastante e tinham ritmo também. Já na terceira vez foi quando tudo começou. Eu tinha saído com o meu marido e estávamos lá jantando tranquilamente quando de repente as contrações começaram novamente. E todas as vezes que elas haviam começado outra vez, eu mandava mensagem para a equipe, para as enfermeiras. E elas sempre falavam, vamos aguardando, vamos observando. E dessa vez eu falei, eu não vou mandar mensagem. Porque eu mando mensagem, de repente a contração acaba, só vou mandar se eu continuar com essas contrações durante uma hora. Dessa vez elas não pararam. Então eu mandei mensagem, mas as enfermeiras falaram a mesma coisa, vamos observando. Bom, nós viemos para casa e eu fui para o chuveiro. As contrações ficaram mais ritmadas e as dores aumentaram um pouco. Então a enfermeira disse pra gente ir pro hospital. Só que eu tava muito cansada, aquele dia foi muito corrido, tinha acabado de sair, então a gente foi dormir. Durante o sono, eu não tive nenhuma contração, mas lá por 3 da manhã eu acordei com muita contração, muita dor, uma dor mais forte do que todas as outras vezes que eu havia tido. Então a enfermeira falou, agora sim, vamos para o hospital. Arrumamos tudo, nos preparamos, quando a gente entrou no carro, as contrações pararam de novo. Eu cheguei no hospital sem contração. Encontramos a equipe, fiz a avaliação e eu tava com 4 de dilatação. Mas eu não podia ser internada, porque eu não tinha contração nenhuma. Então eu voltei para casa. Era um alarme falso mais uma vez. E eu já tava cansada disso. Foi quando apareceu a 4ª vez. E nessa eu pensei, não quero que pare essas contrações. Eu já tinha ouvido falar de limpar a casa, de fazer exercícios e tudo mais para entrar em trabalho de parto. Então eu pensei em fazer isso. Eu vou limpar a casa, eu vou fazer um monte de coisa para que essas contrações não parem mais. Aí eu conversei com a enfermeira e ela disse, não é hora. Quando começar, vai começar de verdade e ela não vai mais parar. Esse é o momento de você relaxar, descansar, se preparar para o que vai vir. Então, ao invés de eu limpar a casa e fazer um monte de coisa, eu vim pro meu quarto, fechei a porta, meditei, rezei, respirei fundo. Eu acho que eu até tirei um cochilo e depois disso, aí as contrações vieram. E vieram fortes dessa vez e vieram ritmadas como sempre e elas foram sempre aumentando a intensidade da dor. Até que de repente já era a hora do almoço, eu já tava almoçando, assim, tipo, totalmente perdendo a noção de horário, de tempo. Uma outra enfermeira, porque assim, elas vão trocando de plantão ali no WhatsApp. Aí a outra enfermeira, ela deu a sugestão de eu tomar um chá. Depois desse chá que eu tomei, aí sim, aquilo era dor. Esquece todas as outras dores que eu tive, elas não eram nada comparadas a essa dor que eu tive. Foi muito forte. E elas ligam por vídeo pra ver a nossa cara, e quando ela ligou e viu a minha cara no momento da contração, ela falou, é hora de ir pro hospital. Então dessa vez a gente arrumou tudo, e a minha filha estava na avó dela desde o momento em que a gente havia saído, e ela continuou lá durante todo este processo. Então já estava tudo pronto, organizado, a gente só arrumou de novo algumas coisas e fomos para o hospital mais uma vez. Dessa vez as contrações não pararam, mas elas diminuíram um pouco, acho que devido ao carro e tudo mais. Chegando no hospital, a equipe estava lá e foi muito emocionante para mim, porque de fato foi um processo longo. Então quando eu cheguei lá com 6 de dilatação e eu tava com contração, com dor, e elas disseram, agora é a hora da Cecília nascer. Então aquele momento foi muito emocionante para mim. Então a gente foi pra sala de parto. Quando eu cheguei na sala de parto, eu desabei a chorar, porque aquela sala era igualzinha à sala que eu tive o meu primeiro parto, o parto da Elizabeth. Apesar de ter sido um parto normal, apesar de ter sido bom,
ele me trouxe algumas lembranças não agradáveis. O médico acabou usando fórceps e isso foi muito difícil. Ele fez muito exame de toque, totalmente desnecessário, e a médica falou: por que você tá chorando? E eu falei: por causa dessa sala. Daí ela falou: mas agora vai ser uma história diferente. Então eu acreditei naquilo que seria diferente e segui em frente. E lá eu podia fazer qualquer posição que eu quisesse. Eu estava totalmente livre. As enfermeiras estavam ali somente para me auxiliar, para poder fazer massagem, para poder dar alguma sugestão. Depois que eu me movimentei um monte, tive bastante contrações e bastante dores, eu resolvi ir pro banquinho de parto. E lá no banquinho de parto as contrações vieram mais fortes. Tinha vontade de fazer força e a médica ali e a enfermeira ali e o meu marido comigo o tempo todo meu marido estava comigo, eu abraçando ele, eu apertando a mão dele, todo mundo ali junto, abaixadinho, e parecia que ia ser a hora que ela ia nascer. E eu fiquei ali um tempão, eu não tenho noção muito do tempo, mas foi mais ou menos meia hora, 1 hora, e daí eu cansei. Depois que eu saí do banquinho de parto, eu tive a pior dor de todas que eu tive durante este processo de trabalho de parto, que foi aquela dor em que o meu quadril parecia que estava abrindo, e realmente ele estava abrindo, né? Mas eu estava sentindo isso e estava ardendo muito, ardia muito. E as enfermeiras ajudavam colocando a mão aqui, isso aliviava um pouco, porque era uma dor assim, praticamente insuportável. Eu gritava: eu quero anestesia quando vinha a contração, só que quando parava a contração eu não falava nada, porque no fundo eu não queria anestesia, mas na hora da dor era tão forte que eu ficava gritando. Aí trocou de plantão, bem nesse momento. Lá eles trocam de plantão a cada 12 horas, né? Me chegou uma nova médica e essa médica era a médica que acompanhou meu pré-natal. Então ela me conhecia um pouco mais de perto e quando eu gritava: eu quero anestesia, ela começou a falar assim: lembra que a gente conversou que não era isso que você queria? E isso me ajudou a ficar um pouco mais firme e não gritar tanto que eu queria anestesia. Logo depois disso, ela conversou comigo e perguntou se poderia fazer o exame de toque, já que eu estava lá já há algum tempo e a Cecília não havia vindo. E eu disse que sim, então ela fez o exame de toque e percebeu que a Cecília estava um pouco alta. E daí foi nesse momento que a minha bolsa rompeu e, como a Cecília estava alta, foi feito então um exercício de amarrar o pano assim na barriga e puxar atrás para que a barriga pudesse descer e o bebê pudesse descer. Então foi feito isso no momento da compressão, doeu um pouco. E logo depois desses exercícios, as contrações vieram mais fortes e eu fui pro banquinho de parto novamente. E talvez essa seria a hora que a Cecília iria vir. Estava todo mundo ali em volta de novo, mais uma vez, só que as contrações estavam mais próximas uma das outras e eu estava com muito mais vontade de fazer força do que da outra vez, e eu fazia muita força, e eu fazia até força no momento que não tinha contração, e a enfermeira foi me conduzindo e dizendo: olha, não é agora, não tem contração, descansa. Aí quando vinha a contração, aí eu fazia força. Esse processo foi acontecendo e foi acontecendo muito rápido. Quanto mais eu fazia força, mais eu sentia que a Cecília tava vindo, que ela tava descendo, e pra mim que parecia que a cabeça dela já tava ali, mas não, elas disseram que quando sai a cabeça já sai o corpo, até que chegou um momento em que eu não senti mais dor, era só força que eu sentia. Chegou um momento em que em uma das forças a Cecília nasceu e veio pros meus braços e o Renan ali comigo atrás de mim e a gente olhando pra ela, aquela coisa mais linda desse mundo, e foi um momento muito incrível, foi um momento maravilhoso. Não poderia ter tido um parto melhor do que esse. A Cecília nasceu super bem, 4 quilos, 485 e com 50 centímetros. E eu estava com 40 semanas mais 2. Eu tive aquela hora de ouro, que era de ficar com o bebê. Isso foi uma coisa muito boa. Eu fiquei no hospital por 2 dias, depois viemos para casa. E daí foi um momento muito legal quando a irmãzinha veio conhecer ela. Ela fez uma carinha muito fofa. Com certeza todo esse processo não teria acontecido se não fosse por eles. Então a gente é muito grato à equipe, a gente é muito grato a Deus pela maneira como tudo foi. Deixei aqui pra você o meu relato de parto da Elizabeth. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!